queria falar acerca do Senhor Jesus Cristo e queria compartilhar a Bíblia e queria começar em João 3,16, porque diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para condenar-se o mundo, mas para que através dele fôssemos salvos. Nós só somos salvos através do Senhor Jesus Cristo, no qual há 2000 anos atrás morreu por nós para nos salvar. Deus morreu por nós para nos salvar. Deus sofreu por nós. Deus sofreu pela humanidade inteira. Deus sofreu pelo mundo. O Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. E Ele foi esbofeteado em nosso lugar. Sangue foi vertido na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele teve que sofrer por nós, na cruz do Calvário. As mãos deles foram pregadas na cruz do madeiro. Os pés deles foram pregados na cruz do Calvário. E Jesus teve que sofrer por nós. E a Bíblia diz, em João 3,36, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre eles. A ira de Deus permanece para aqueles que não creem no Senhor Jesus, para aqueles que ainda não se arrependeram dos pecados. A Bíblia diz que se tu não te arrependeres dos teus pecados, tu vais parar ao inferno. A Bíblia diz que para aqueles que não se arrependeram, há um fogo eterno, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não creram no Senhor Jesus, a ira de Deus permanece sobre eles. E até quando vais ser rebelde para com Deus? Até quando vais ser rebelde para com Deus e não te vais arrepender dos teus pecados? Será que isso te satisfaz todos os dias? Mentir, roubar, fornicar, adulterar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 16, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem devassos, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aquele que pratica o mal não herdará o reino de Deus. Aquele que faz o mal não herdará o reino de Deus. E a Bíblia diz em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, é o único Salvador. Foi por nós que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por nós que Ele morreu há 2000 anos atrás e sofreu em nosso lugar. E esta é a mensagem que eu queria passar para vocês. Vocês possam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, enquanto é tempo. E que Deus tenha misericórdia de vocês. Vocês podem ver as notícias no mundo. Há bem pouco tempo atrás, Portugal sofreu um terremoto. A Bíblia diz que o mundo vai acabar. O mundo vai ser destruído. Porque a ira de Deus permanece sobre vocês. Quando a ira de Deus for derramada, e quem não aceitou o Senhor Jesus vai passar dores, aflição. Que Deus tenha misericórdia desta nação, em nome de Jesus. Estamos a comunicar uma mensagem de amor, de esperança, de fé, uma mensagem que pode transformar a sua vida. Estamos aqui a partilhar uma mensagem de salvação, de amor, porque nós vemos no mundo hoje em dia, amor é uma coisa que falta e muito. Nós estamos a partilhar uma mensagem de amor, de fé, de esperança, que requer de nós uma resposta, que requer de nós um reconhecimento. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, seja qual for a pessoa, todos pecaram, seja a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, criança. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A palavra de Deus também fala que em pecado eu fui concebido, fui gerado. Por causa dessa semente do pecado, nós somos imperfeitos, somos pecadores. Como seres humanos somos pecadores, somos imperfeitos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se morrermos aqui agora, para onde vamos? O salário do pecado é a morte. Morte eterna, condenação diante do justo juiz. O justo juiz não vai deixar passar impune o pecador. O justo juiz não vai deixar passar impune o malfeitor.
O justo juiz não vai deixar passar impune aquele que pratica pecado. Se nós invejamos, se nós adulteramos, cobiçamos, se nós roubamos, o amor de Deus não está em nós, a presença de Deus não está em nós. Portanto, é necessário uma reconciliação com Deus, com o nosso Criador em primeiro lugar. Porque estamos debaixo do pecado, estamos debaixo da influência do pecado. O pecado assume influência sobre a nossa vida. Nós somos motivados por esta semente que nos influencia, que é o pecado, que é as vontades malignas que estão no nosso coração. Mas há uma resposta, há uma hipótese. Se vocês se arrependerem dos vossos pecados e se entregarem a Jesus Cristo, não é a mim, não é a nenhum homem, mas é a Jesus. Se vocês se entregarem a Jesus, vocês vão ser salvos. Se vocês se arrependerem dos vossos pecados e dizerem: Senhor, recebe a minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu sou pecador, mas tu és perfeito. A obra que tu realizaste na cruz é suficiente para me salvar. A obra que Jesus Cristo realizou na cruz é suficiente para limpar todo o nosso pecado. Seja o pecado desde o nosso nascimento ou o pecado até o dia da morte. Nenhuma outra pessoa pode salvar. Nenhum outro homem tem capacidade de salvação como o Senhor Jesus Cristo. De limpar todo o pecado de uma pessoa que pode ter vivido 90 ou 100 anos, que sempre pecou toda a sua vida, mas que o sangue de Cristo é poderoso para perdoar o pecado e para purificar a pessoa e para justificá-lo diante de Deus o Pai. É isto que Jesus faz. Se vocês acreditarem em Jesus, vocês vão ter acesso à vida eterna. Vão entrar na cidade pelas portas, como diz a palavra. Mas se não acreditarem em Cristo, se não acreditarem em Jesus, lamento dizer, mas segundo o ensino da Bíblia, a vossa alma está condenada ao inferno quando morrerem. Porque é o que a Bíblia ensina. Se Deus nos dá um escape, se Deus nos dá uma salvação, mas nós preferimos não aceitar, então também é justo nós sermos condenados. Porquê? Porque é o fruto da nossa iniquidade. É o fruto do nosso pecado. Se nós queremos estar com Deus, temos que aceitar aquilo que Deus nos dá. Temos que aceitar aquilo que Deus nos diz. E a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e venha sobre vós tempos de refrigério. Refrigério da parte de Deus. Enquanto há vida há tempo. Enquanto há tempo há esperança. E a esperança é Jesus. Jesus não está morto na cruz. Jesus ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz que quem nele crê, a morte já não domina sobre essa pessoa. É apenas uma passagem desta vida para os seus braços eternos. É a mensagem da palavra de Deus. Portanto, o nosso clamor, o nosso apelo a vós, mensagem de amor a cada um de vós, é: arrependam-se dos vossos pecados e creiam no Evangelho. Perfeito só o Senhor Jesus Cristo é. Lancem-se nos braços de Deus. Lancem-se nos braços do Senhor Jesus Cristo, que Ele vos irá justificar diante do Pai. Estamos aqui presentes para vos apresentar a mensagem que vem de Deus, o Criador da nossa terra, dessa terra, do céu, tudo que contém. É uma ocasião para vocês de pensar, de refletir sobre a vida, sobre o sentido da vida, porque a vida não é apenas trabalhar, comer, beber, desfrutar da vida. Mas o mais importante é o que vai acontecer após a morte, porque todos nós vamos morrer um dia. Essa vida não é longe, não demora muito, mas o mais importante fica para após essa vida. O importante não é
situação econômica ou política do mundo, mas o mais importante é a situação espiritual desse mundo, dessa sociedade. Porque essa sociedade já caiu. Por quê? Por causa do pecado. Todos nós somos pecadores, mas a culpa dessa sociedade é de não reconhecer o pecado, mesmo de curtir o pecado, de amar o pecado, de celebrar o pecado, seja com a LGBT, seja com o aborto, a promoção do aborto, a promoção do pecado. Mas tudo isso vai vos levar para a morte eterna. E estamos aqui para vos avisar deste perigo grande. Chega a hora de se arrepender de vossos pecados. O único caminho é Jesus Cristo, que morreu por nós, que morreu na cruz e que ressuscitou. E agora está sentado à direita do Pai. E um dia vai acontecer, um dia vai voltar para julgar todos os humanos. Somos fracos contra o pecado, não podemos fazer nada sem o único advogado que é Jesus. Não podemos resistir ao pecado, é impossível, quase impossível. A única coisa é confiar nossa vida em Jesus Cristo. Para fazer isso, temos que reconhecer a nossa condição de pecadores, de acreditar ao milagre da ressurreição de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. De acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, do único Criador do universo. Temos que confiar nossa vida nele. A Bíblia é a palavra de Deus, é o guia para a nossa salvação. Nós falhamos, deixamos de obedecer a palavra. Por isso que estamos perdidos. Por isso que a ira de Deus permanece sobre todos que não reconhecem a sua vontade, a sua grandeza. O pecado nos afasta da palavra de Deus e de Deus mesmo, porque Deus é santo. E com a Bíblia nos permite
de nos afastar do pecado, porque é um dia para nos relembrar dos mandamentos, de tudo que convém, porque tudo que está escrito na Bíblia é para nosso bem. Podemos mentir aos homens, mas não nós podemos mentir a Deus e a nós mesmos. Podemos fingir essa vida que estamos bem, que estamos bonitos, vivemos bem, sem problemas, mas dentro do coração somos fracos, estamos somos quebrados, somos miseráveis. Por isso que há muitas pessoas que são alvos que se refugiam no pecado escondido, às escondidas, nos vícios, porque esqueceram o verdadeiro sentido dessa vida, o significado dessa vida. O nosso primeiro dever é de agradar a Deus, de reconhecer a sua grandeza e de servi-lo. Um dia tudo que está escondido, todos os pecados escondidos, segredos serão revelados diante do Senhor, diante do seu trono. Aqui podemos ficar como estamos bem, somos bons, mas o Senhor sabe tudo e vê tudo que acontece na nossa vida, nas nossas vidas. Por isso que temos que pedir perdão a Deus todos os dias, para que nos fortaleça, nos ajude a fugir do pecado, a viver na santidade. A Bíblia diz que é uma loucura, é maluco ou que diz, ou que consideram que Deus não existe. E que tudo manifesta a sua grandeza, a criação dele. Nada é por acaso. Isso é uma exortação para voltar para Deus, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós estamos aqui, não estamos aqui para nos condenar, porque também nós também não somos perfeitos, mas precisamos de Jesus, porque o pecado é a coisa que nos suja. Precisamos de alguém que nos limpe, que nos purifique. Amém. Deus vos abençoe
Desejamos mesmo uma boa tarde, boa noite, bom Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step up on